Aleluia, louvado o nome do Senhor. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Que privilégio, que alegria podemos estar juntos aqui na presença do Senhor. É bom cultuar em casa, mas é bom cultuar em comunhão na igreja. E eu estou muito feliz. Eu tenho certeza de que Deus vai nos visitar hoje pela manhã. Você crê assim? Amém? Estenda suas mãos para o céu aí em sinal de rendição total a Jesus e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode se assentar. Aleluia. Hoje foi difícil eu me vestir para vir para casa, quase cheguei atrasado. Eu tenho uma balança lá em casa e essa pandemia judiou um pouco de mim. Esses dias eu subi na balança e falei, ela está quebrada, está com defeito. Mas hoje, quando eu fui vestir umas camisas que fazia tempo que eu não vestia, eu vi que não era balança não, a pandemia judiou. E eu creio que tem coisas na nossa vida que a gente precisa se livrar. E hoje eu quero falar um pouco sobre algumas coisas que precisamos deixar para trás, para que Deus opere em nós com liberdade. Quantos querem ser usados por Deus aqui? Eu creio que Deus vai usar a sua vida. E eu queria continuar uma mensagem. Comecei há 2 semanas no sábado, e hoje eu queria terminar essa mensagem que se encontra no livro de Isaías. Faz parte de uma série chamada Avivamento Pessoal, e eu tenho pregado sobre encontros que homens e mulheres de Deus tiveram com o Senhor e que geraram despertamento em suas vidas. Hoje eu queria estudar Isaías 6 com vocês, versículo 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vamos estudar a palavra de Deus só compartilhando com os irmãos. O meu pai não está aqui hoje porque ele fez uma cirurgia na boca, então me pediu para ministrar. Mas o título da mensagem de hoje é Lugar de Quebrantamento. Lugar do quebrantamento. E nesse texto que acabamos de ler, a Bíblia vai nos mostrar como o quebrantamento e a humildade podem nos levar a um avivamento, a um despertamento espiritual. E o que me chamou a atenção aqui foi o versículo 5, quando ele vai dizer: então disse eu: ai de mim, porque estou perdido, sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando Isaías tem um encontro com Deus, ele vai dizer: ai de mim. E é interessante essa expressão, porque a primeira parte do livro de Isaías é conhecido como o livro dos ais. Era uma
figura de linguagem, uma expressão retórica do profeta. Quando ele anunciava a mensagem, muitas vezes ele dizia: ai da nação pecadora de Israel, ai dos ímpios, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, ai dos que acordam cedo para beber, ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade. Essa era uma expressão muito usada pelo profeta para apontar o pecado, para denunciar o pecado que existia no meio do povo. Mas quando ele entra no templo e a presença de Deus se manifesta, a grandeza do Senhor é revelada a ele, ele tem uma visão de Deus poderosa, e ali ele reconhece a sua fragilidade. Ele é capaz de, diante da grandeza de Deus, ver o seu pecado, e ali acontece quebrantamento, mas ali também Deus gera avivamento e despertamento. E eu creio, hoje seremos levados à presença de Deus, porque existem coisas que precisamos deixar para trás. Hoje chegaremos mais perto, e a grandeza de Deus vai ser revelada neste lugar, e à medida que Ele se manifesta, existe quebrantamento e despertamento espiritual. Esse texto nos apresenta uma visão, e nessa visão de Isaías são várias as imagens. Eu já falei sobre 4, eu vou explicá-las rapidamente aqui. A primeira imagem é a doença do rei. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Que rei é esse? O rei Uzias era um dos 5 maiores, foi um dos 5 maiores reis da casa de Israel. Durante o seu reinado, a terra de Israel estendeu os seus limites, acumulou riquezas, ele trouxe paz à casa de Deus, governou mais de 50 anos, e um dia esse homem, vendo tudo que conquistou, foi tomado por orgulho. E ele então entra no templo, na casa do Senhor, e ele resolve fazer aquilo que era somente para os profetas fazerem, somente para os sacerdotes. Ele pega um incenso e vai queimar no altar. E ainda que 80 sacerdotes tentem impedir de fazer isso, ele mesmo assim o faz. Mas naquele instante surge uma lepra na sua testa, e ele sai envergonhado. Ele termina os seus dias, e no seu sepulcro estava escrito: cuidado, aqui estão os ossos de Uzias. E é interessante porque Isaías vai usar essa imagem para falar: olha, o orgulho do rei se tornou orgulho do povo. E quando ele chega na presença de Deus, ele entende que o seu orgulho está sendo revelado. E a primeira coisa que precisamos deixar no altar e pedir para Deus nos mostrar, se queremos viver um despertamento espiritual, é: Senhor, revela o nosso orgulho, revela a nossa vaidade, revela aquilo que o Senhor quer tirar. A segunda imagem é o trono de Deus. Ele vai dizer: eu vi o Senhor assentado sobre o trono. O rei Uzias, por causa da sua condição, tinha sido afastado do meio do povo. Ele morava agora numa casa de campo, e de certa maneira o trono estava abandonado. É por isso que Isaías vai dizer que Israel estava como choça na vinha e palhoça no pipinal. Quando tinham as colheitas, eles faziam os casebres para o povo trabalhar. Mas quando acabava a colheita, ficava apenas aquela casa de palha abandonada. E ele está falando do retrato da nação. O rei está na casa de campo, nós estamos abandonados. Mas quando ele entra no templo, ele vê que o Senhor está assentado sobre o trono. Nesse momento que estamos passando, podemos pensar que Deus nos abandonou, nos deixou. Num tempo de crise, o sentimento é de abandono. Mas hoje eu vim dizer para você: Deus continua assentado sobre o trono. Ele continua operando, governando e agindo. Não resista ao Senhor. Terceira imagem: e as abas das suas vestes enchiam o templo. As abas das vestes nos tempos antigos representavam os atos de justiça de alguém. Deus manda
lá em Números, o povo usar roupas com borlas compridas, com um fio azul. E isso era um sinal de obediência, consagração. Mas o tempo vai passando e essa visão é deturpada. Os atos de justiça de alguém se transformam numa espécie de orgulho espiritual. E é por isso que Isaías vai dizer: olha, as roupas de vocês, os atos de justiça de vocês são como trapo de imundícia, como o pano que a mulher usa na menstruação. É isso que ele estava dizendo. Não valem nada. Se você ver em Mateus, Jesus falando aos fariseus que mostravam as borlas das suas roupas compridas, e ele vai denunciar o pecado deles, falar: olha, isso aqui não tem valor nenhum para o Senhor. E agora a visão que ele tem quando entra no templo, eu creio que ele chega com as borlas das suas vestes. Ele entra no templo com elas compridas, e quando ele olha, ele vê que na casa do Senhor só tem lugar para as abas das vestes do Senhor. Os atos de justiça são somente dele. É por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus é o sol da justiça, a estrela da manhã. Quem já viu o sol nascer aqui? Eu vejo quase todo dia. Eu começo a orar de noite e termina de dia. Mas se você prestar atenção, quando o sol desponta lá fora, o brilho das outras estrelas desaparece. Na casa de Deus só há lugar para a estrela da manhã. As abas das vestes dele enchem o templo. Enquanto nos orgulharmos do bem que fazemos, dos nossos atos de justiça, vamos perder a visitação do Pai. Mas quando consagramos aquilo que podemos oferecer ao Senhor, só há lugar para que a glória de Deus se manifeste entre nós. E ele continua: e serafins voavam, com suas asas cobriam o rosto e os pés. Essa imagem é linda. O serafim é a mais alta hierarquia dos anjos, mas na presença de Deus, eles ficam com o rosto coberto. Eles não podem olhar e não se sentem dignos de estar na presença. O nosso Deus é grandioso. E avivamento e despertamento espiritual acontecem nas nossas vidas quando reconhecemos quem Ele é e quem nós somos. Mas agora eu quero continuar. A quinta imagem que esse texto nos apresenta são os anjos adorando, estes serafins. E eles dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor. E essa imagem para mim tem a ver com adoração verdadeira. O nome serafim significa consumidos pelo fogo. E para mim, esse nome representa que, pelo fato de estarem tão perto do trono de Deus, tão perto da sua grandeza, eles são consumidos por ela, a ponto de responderem com uma adoração sincera daqueles que chegam à presença: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu creio que avivamento chega nas nossas vidas quando nos aproximamos de Deus e uma adoração verdadeira surge no nosso meio. Eu lembro quando eu senti a presença de Deus a primeira vez. Eu vinha nos cultos antigamente. Eu lembro quando o pastor Nassif chegou aqui. O pastor Nassif, ele era todo diferente. E naquela época não era muito comum as pessoas levantarem as mãos no culto. Eu era pré-adolescente, um dia eu cheguei no culto e ele estava assim. E eu falei: mas por que esse pastor faz isso? Negócio estranho. E aí depois comecei a ver que algumas pessoas, na sua expressão de louvor, algumas ficavam emocionadas, outras
tinha um semblante de profunda alegria. E eu confesso que eu vinha no culto, eu estou vindo na igreja desde pequeno, eu não entendi aquilo. Eu lembro um dia no culto de adolescentes, eu tinha uns 13 anos. E eu cheguei e estava tocando louvor. E naquele momento, algo da presença de Deus se manifestou no lugar. Havia uma atmosfera, Deus estava ali. E quando eu senti aquilo, eu fechei os meus olhos e estava cantando uma música assim. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Acho que eu troquei umas letras aqui, mas tudo bem. Mas eu fechei os olhos e comecei a cantar aquilo. E eu lembro, eu tinha 13 anos. E o meu semblante foi transformado. Eu me senti ali tocado. Eu fiquei emocionado. Porque eu entendi, à medida que nos aproximamos da grandeza de Deus, um louvor genuíno flui do nosso coração. Passou um tempo, eu fui numa vigília. E os jovens estavam adorando de uma forma tão verdadeira. E mais uma vez a grandeza de Deus se manifestou. E eu entendi. Porque as pessoas ficavam emocionadas, porque as pessoas tinham um semblante mudado ou erguiam as mãos, elas estavam respondendo a um Deus irresistível. Quando a grandeza de Deus se manifestar, nós vamos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando a presença de Deus chega, não tem como não responder ao Deus Todo-Poderoso, aleluia. Eu fui para Moçambique, no orfanato, em Maputo. E teve um culto que as crianças promoveram. Quem me interpretou foi uma criança. Quem ministrou louvor foi outra. Todos órfãos. Mas sabe o que havia ali? Eles não tinham paz. Havia um desejo genuíno de encontrar o Pai. E de repente, no meio do louvor, as crianças começaram a ir para as paredes e chorar. Crianças de 7, de 8, de 10 anos. E elas cantavam com entusiasmo, e elas choravam na presença de Deus, outras de joelho. E eu disse: o que é isso? E Deus me mostrou. Eles sabem quem eu sou. E quando se aproximam do Pai, uma adoração genuína é manifestada. Quantos querem se aproximar de Deus? Busque este lugar. Procure este lugar. Vá ao encontro da presença. E uma adoração genuína vai fluir do teu coração. Eu nunca esqueço o dia que eu fui procurar a Deus sozinho. Saí daqui de Curitiba, fui para Camboriú, porque estava tendo um congresso lá. Só avisei em casa: estou indo embora. Eu falei: Deus, eu preciso te encontrar. Eu preciso te encontrar. E quando eu cheguei naquele lugar onde estava acontecendo o congresso, estavam cantando uma música antiga. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus,
pois ela te sustentará. Não temas, irmão, não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vá. Eu só podia chorar. Talvez você veio aqui procurando algo. Talvez você veio aqui procurando respostas. Deus está neste lugar. Ele é suficiente. Segura na mão de Deus. Mas quando ele está vendo isso, a adoração dos anjos, a Bíblia diz que os umbrais das portas começam a tremer. E o lugar se enche de fumaça. Terremoto e fumaça. Outra imagem. Mas o que isso representa? A presença de Deus faz a terra tremer. E essa era uma imagem. Deus é chamado no Salmo 81 de o Senhor dos trovões, ou a presença de Deus é chamada de esconderijo dos trovões. Por quê? Quando o povo de Israel chega no Sinai e Deus começa a falar, enquanto ele começa a declarar palavras, a sua voz faz a montanha tremer. E o povo fica com temor, porque Deus é um Deus terrível e poderoso. Quando a Bíblia nos apresenta Deus, em alguns profetas menores, ela vai falar de um Deus que anda sobre as montanhas e faz elas derreterem. A sua voz é como voz de muitas águas, como som de muitas águas. Ele é um Deus terrível. Quando Isaías chega no templo, ele vê as coisas tremendo. E sabe, eu gosto muito do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Muitos comentaristas dizem que quem fez esse salmo foi Moisés. E ele está se referindo ao encontro que ele teve com Deus na montanha. Quando ele se esconde entre as rochas e a sombra de Deus o alcança. Só que o que me chama a atenção é porque eu nunca tinha parado para pensar que Moisés, na verdade, estava buscando ao Deus, mas ao mesmo tempo se escondendo dele. Porque quando a glória de Deus passa, o rastro da glória, ele só pode olhar a sombra. Por isso se esconde nas rochas, porque se ele chegasse mais perto, se ele olhasse, ele seria consumido. Ele se esconde. Eu me preocupo hoje porque Deus é nosso amigo, Deus é nosso Pai, Deus é Deus pessoal, mas estamos perdendo o temor de Deus. Entrar na presença do Altíssimo é algo delicado. A palavra de Deus diz: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. E uma igreja que não entende que Deus é o Pai de amor, gracioso, que quer ser encontrado, mas também é o Deus terrível, que faz as montanhas derreterem, e que precisamos se esconder diante da sua glória, perde o respeito.
Perde o temor. A Bíblia fala no livro de Atos que um avivamento acontece no meio da igreja quando há grande temor no meio do povo. A Bíblia diz que Ananias e Safira, quando tentam mentir para Deus, morrem na presença de Pedro. E aquilo gera temor, respeito. Eu creio que quando entrarmos na presença de Deus, dizendo, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, e eu vi a glória de Deus. Se Deus encontrar corações assim, aí a fumaça vai vir. E o que significa fumaça, pastor? Quando o templo é consagrado. Salomão termina a obra. Você lê o texto, o que acontece? O templo se enche de fumaça. E o que a fumaça representava? A glória manifesta de Deus no meio do povo. A nuvem que descia na tenda, Shekinah, nuvem sobre, nuvem de glória, presença manifesta. Uma igreja que tem temor do Senhor, que vê o chão tremer quando Ele chega, que o respeita dessa maneira, está pronta para ver a nuvem descer e a glória se manifestando. Eu quero estar pronto. Eu quero estar pronto para entrar no meio da fumaça. Hoje peça a Deus que constrange o seu coração. Perdemos o respeito. Dízimos. O que é de Deus, mas perdemos o respeito. Pecados que nem nos fazem mais chorar. Perdemos o respeito. Esses dias alguém me perguntou: você não vai parar? Até quando vai durar esse negócio? Já não passou do ponto, esse negócio de acordar todo dia cedo para orar? Foi Deus que te mandou fazer isso? Não. Eu quero. Eu quero a presença dEle. Eu quero que Ele saiba que eu o desejo, que é importante para mim. Porque eu respeito. Ele é o primeiro. Ele é o mais importante. E à medida que restaurarmos o lugar de Deus nas nossas vidas, e no meio da comunidade do Senhor, a glória de Deus vai nos encontrar. Veremos o chão tremer, mas veremos a nuvem da glória. Deus está nos levando nesta direção. Um anjo vem. Sétima imagem. Ele está dizendo: quem sou eu? Quando a gente chega na presença e vê a grandeza, a gente quer se esconder, a gente se sente pequeno. Mas sabe, Deus não é um Deus que apenas nos constrange e nos mostra o nosso pecado. Na hora que Ele reconhece, ai de mim, Deus fala: manda o serafim, pega a brasa, toca no lábio dele. E o profeta reclamão tem os seus lábios purificados e se transforma a boca de Deus no meio do seu povo. Quando
entramos na presença de Deus, o nosso pecado é revelado. Quando pedimos para Ele examinar, Ele apresenta. Assim como Josué, o sumo sacerdote, no livro de Zacarias, quando ele é acusado, Deus lhe dá as vestes novas. E sabe, quando entramos na presença de Deus, pedindo para Ele mostrar, para Ele revelar os nossos pecados, Ele nos revela. Mas eu dou graças a Deus porque Ele não apenas revela, Ele nos cura. E tem gente que não consegue aqui se desvencilhar de alguns pecados. Já tentou. Porque você não está fazendo isso na presença do Altíssimo. Sabe, alguns pecados eu só fui liberto na presença. Eu lembro do dia que Ele tocou os meus lábios, que brasas vivas me alcançaram. Eu lembro destes dias. Deus revela. Esses dias eu estava orando, Senhor, me revela. Estava caminhando no parque pedindo, Deus revela se há em mim algum caminho mau. Eu estava andando. E sabe, tem coisas que a gente faz e nem percebe. Tem pecados que a gente comete e a gente nem se dá conta. Eu estava andando no parque e Deus falou para mim, você vai perder a confiança do teu filho. Eu falei, meu Deus, por quê? E aí Deus falou para mim, você está usando mentiras para educar seu filho. Eu falei, Deus, tinha acontecido algo muito simples. Naquela manhã antes de eu andar no parque, meu filhinho estava lá e minha filha é uma gritaria. Um tem 2, outro tem 4. Uma gritaria. E aí eu não parava, o Axil chamou a atenção, falou uma vez, outra. De repente eu cheguei na sala e falei assim, crianças, bem menina, é o seguinte, você sabe o que acontece com quem grita demais? Eles olharam para mim e falaram, não, a voz some. Eles ficaram me olhando, eu falei, tinha uma menininha que ficava gritando, e uma hora ela foi chamar o pai, e daí quando ela foi chamar o pai, ela falou assim, e não saiu nada. E eles arregalaram o olho. A Silvia falando aquilo, se empolgou, trouxe um vídeo de um cara tentando falar, e ele falava, e não saía a voz. De repente a Nininha começou a tentar falar, e o Benny começou, pai, ela está perdendo a voz. E agora? E começou a chorar. Eu falei, calma, está tudo certo. É só parar de gritar que a voz volta. Silêncio na casa. Eu entrei na cozinha, fiz assim para Sil. Yes. Uma bobeira. Quando eu estava andando, Deus falou, cuidado. Aquele dia eu voltei para casa. Dei um abraço no meu filho, pedi perdão para ele. E eu lembro o sorriso dele lindo, me abraçando, me pegou assim no pescoço, me agarrou, me deu um beijo. Falei, filho, você pode sempre confiar no seu pai. Sabe, tem coisas na nossa vida que a gente não percebe. E a gente vai perder o filho, a filha, a casa, a bênção nos negócios. Porque não estamos na presença. Quando pedimos para Deus revelar, eu gosto do salmismo, quando ele diz, vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, Senhor.
A oração de quebrantamento atrai restauração, mudança de vida. E quando Isaías tem coragem de dizer, ai de mim, e o Senhor o restaura, aí vem o convite. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E tem muita gente parada, travada, que não consegue sair do lugar na vida espiritual, não pode servir, porque existe um peso que lhe tira a autoridade. Mas quando entramos na presença, os nossos lábios são tocados e ouvimos o convite de Deus, podemos dizer como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu fui ao trono, eu vi a glória, eu fui liberto, eu estou pronto para servir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uma igreja marcada pela glória, uma igreja que se humilha e reconhece os seus pecados, é uma igreja livre para servir. Hoje eu vim dizer, você vai fazer mais, Deus vai te usar ainda mais, Deus vai colocar novos projetos, novos ministérios, novas responsabilidades na sua mão. Deus vai te usar para o louvor da sua glória. Ele está te chamando. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Hoje, entra na presença do Pai, na sala do trono. Descobrimos quem Deus é e quem nós somos. E somos preparados para servir ao Senhor. Porque a glória é dele, o poder é dele. Somos autorizados por ele. A música vai tocar, nós vamos nos preparar para a ceia. Mas se Deus falou contigo esta manhã, e você está dizendo, Senhor, leve embora, tira o meu orgulho, leva embora aquilo que não te agrada. Eu quero te adorar de verdade. Eu quero ter respeito. Eu quero a tua glória. Eu quero a brasa que me cura. Eu quero aceitar o convite de Deus. Aonde você está, fique de pé no teu lugar. Eu quero orar por você agora. Pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, hoje eu quero tão somente dizer como Isaías, ai de mim, sou um homem impuro, preciso da tua graça. Mesmo querendo acertar, nós erramos, Pai. Somos falhos, pecadores. E hoje queremos pedir, vamos celebrar a ceia, o sangue do Cordeiro. Queremos honrar o teu sacrifício. Por isso, toca os nossos lábios com brasas vivas e nos cura esta manhã. Queremos ir ao trono da glória. Queremos ver o chão tremer. Queremos ver a nuvem da glória manifesta. Queremos estar prontos para descer aos vales e tomar, conquistar em nome de Jesus. O Senhor está preparando, os campos estão prontos. O Senhor está preparando a terra, ela está gemendo. O Senhor está chamando os teus filhos. Nós vamos descer aos vales de ossos secos. Nós vamos invadir os bolsões de miséria. Nós vamos entrar, porque as portas da igreja prevalecerão. Nós iremos invadir. O inimigo não pode contra nós. O Senhor é o nosso Deus. E hoje nós clamamos e pedimos: Senhor, nos toca, Senhor, nos liberta, Senhor, nos autoriza. Queremos ver a tua glória em nossos dias. Prepara a igreja,
Prepara o teu povo para um grande despertamento, em nome de Jesus. Amém. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.